Alunos da mentoria profética A Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Neste momento estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a vida no Espírito, tá? A vida no Espírito. E eu gostaria que você pegasse a sua caneta, pegasse a sua agenda, o seu caderno e a sua Bíblia para aprender comigo a palavra de Deus. É muito importante nós entendermos sobre as verdades eternas. A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16: E digo isso, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Versículo 25: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero que você preste bastante atenção. Andar no Espírito é você andar e viver no centro da vontade de Deus. Nós sabemos que, como seres humanos, criados por Deus, nós somos compostos, melhor dizendo, de três partes. A parte imaterial e a parte material. Ou seja, a parte imaterial, nosso espírito, nossa alma, e a parte material, que é o nosso corpo. No início das primeiras aulas eu falei sobre isso. O nosso espírito é a parte do nosso ser que entra em contato com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que quando Deus criou o homem, Ele soprou em seus narizes ou narinas o espírito ou fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O propósito de Deus é se comunicar, se relacionar conosco. E esse contato com Deus é através do nosso espírito. Quando o homem foi criado, ele tinha plena comunhão com Deus. Ao pecar, o pecado causou uma separação entre Deus e o homem. E isso é chamado na Bíblia de morte espiritual. Diferente da morte eterna, que é quando a pessoa morre sem Deus e não tem mais salvação. A morte espiritual é um estado em que a pessoa está viva ainda, mas está separada da comunhão com Deus. Quando Jesus ele veio ao mundo e ele fez o sacrifício em favor da humanidade, ele então paga o preço para resgatar o homem ao estado original em que ele foi criado. Através da salvação, através do arrependimento, da fé, o homem nasce de novo e o espírito dele, que estava separado, ele é restaurado novamente à comunhão com Deus. Por isso a Bíblia diz que nós nos reconciliamos com Deus em Cristo, e a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Ao nascermos de novo, nosso espírito, então, ele passa a estar em contato com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, entregamos a nossa vida e passamos a obedecer, a partir dessa decisão, o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. A Bíblia diz que Deus, ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. E o Espírito de Deus, ele passa a morar em nós, ou seja, o próprio Deus habitando dentro de nós. A Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Esse testificar é uma comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Então, quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós passamos agora
a sermos guiados, a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Então, andar no Espírito é você andar e viver no centro da vontade de Deus. É você ser guiado pelo Espírito Santo. A pessoa que anda no Espírito, ela não anda nos próprios desejos da sua carne. Entende? O que é a carne nesse sentido? A carne nesse sentido é a natureza pecaminosa do homem. Entende? É claro que quando a gente lê a palavra carne na Bíblia, precisamos analisar o contexto. Que algumas vezes carne fala de corpo, né? Como Paulo diz, a vida que eu vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, falando de corpo. Muitas vezes está falando de pessoas, o Espírito derramado sobre toda a carne. Mas outras vezes está falando de natureza pecaminosa, que é o caso aqui. Por exemplo, Romanos capítulo de número 8. A Bíblia vai dizer no versículo 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É você estar dominado pelos desejos pecaminosos da carne. Entende? O desejo pecaminoso da carne. Estar na carne é praticar as obras da carne. E aonde estão as obras da carne? Por exemplo, a Bíblia diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aliás, versículo 19. As obras da carne são manifestas. E aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfias, rebelião, heresia, inveja, homicídio, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A respeito dessas vos declaro, como já antes falei, os que praticam essas coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então aqui estão as obras da carne. Entende? As pessoas que andam praticando essas obras não agradam a Deus e, biblicamente, vão perder a salvação. Não são guiadas pelo Espírito, estão fora da vontade de Deus, não nasceram de novo, entende? E não podem agradar a Deus. Viver no Espírito é você ser guiado pela palavra, é você ser guiado pelo próprio Deus que habita em você. E como eu vou saber que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Quando você estiver obedecendo a palavra de Deus. Andar na palavra é andar no Espírito. Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: a Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Como é que a gente serve a Deus? Não é na carne. Nós servimos a Deus no nosso espírito. Como é que a gente adoramos a Deus? A Bíblia diz aqui, João 4, 23, né, e 24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então a vida no Espírito é uma vida superior, onde a pessoa nasce de novo através da salvação, onde ela recebe o Espírito Santo dentro dela, ela busca a Deus para ter uma vida cheia do Espírito, e ela então passa a ser guiada pelo Espírito Santo, uma vida guiada por Deus. E como é que eu me torno uma pessoa cheia do Espírito? Estudando a palavra de Deus diariamente, tendo uma vida de oração diária. Entende? Você vai encher a sua vida. Então você passa a ser guiado, a sua mente, ela vai ser renovada pela palavra.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, né? A Bíblia fala da renovação da nossa mente, entende? Romanos 12, versículo 2, né? A Bíblia fala aqui da renovação da nossa mente. Tiago 1, 21 fala que a palavra, recebei com mansidão a palavra, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então nós vamos meditando na palavra e tendo uma vida de oração, nós vamos nos tornando cada vez mais espirituais. E ter uma vida espiritual, ser guiado pelo Espírito, é estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz, andai no Espírito. E é interessante que toda pessoa que anda no Espírito, a vida dela vai ser identificada com frutos que vão revelar essa vida no Espírito. Por exemplo, aqui em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 22, diz assim, ó, o fruto do Espírito é, veja bem, a árvore se conhece pelo fruto. Se você é uma pessoa guiada pelo Espírito, anda no Espírito, então esses frutos têm que acompanhar a sua vida. Olha só, por quê? Porque o fruto, ele é o resultado de uma plantação, de uma semente lançada, de uma árvore produtiva, né? Alguém que planta uma plantação de uvas, o interesse dele são os frutos. Então, a vide, a videira, ela precisa produzir frutos. Então, quando a pessoa ela anda no Espírito, esses frutos vão acompanhar a vida dela. Entende? Ao contrário das obras da carne, olha só, o fruto do Espírito é amor. Entende? A pessoa que é guiada por Deus, ela é uma pessoa que ama. Vida no Espírito é amar. Alegria, está aqui na Bíblia. Alegria, ela pode chorar, pode em algum momento sentir tristeza, mas no geral ela é uma pessoa alegre. Paz, nada tira a sua paz, entendeu? Você pode estar no meio da guerra, paz. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, aquela pessoa que sabe esperar, benignidade, bondade, pessoa que pratica o bem, não tem maldade no coração, fé, uma pessoa que crê ao ponto de obedecer a Deus, brandura, né, é o mesmo que mansidão, é uma pessoa que não se ira tão facilmente, temperança, uma pessoa equilibrada, que tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, entende? A Bíblia diz no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então esses frutos devem acompanhar a vida de uma pessoa que anda no Espírito, que é guiada pelo Espírito, que vive no Espírito. Você entendeu? Então, é muito importante nós entendermos como é a vida espiritual e como é estar no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus ele tem para nós. Entende isso? Então tome posse dessa palavra na sua vida. Passe a orar um pouco mais, a estudar mais a Bíblia e passe a praticar tudo que você aprender. Sabe, se você não é batizado com o Espírito Santo, procure receber o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Já que eu estou falando de vida no Espírito. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, o qual capacita você para viver no centro da vontade de Deus e para fazer a obra de Deus. É um enchimento do Espírito que te faz transbordar. No momento em que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, que é diferente do batismo nas águas, que é para arrependimento, ela fala em línguas, aquelas línguas celestes que você vê os irmãos orar na igreja, entende? Aquelas línguas elas são pronunciadas quando a pessoa ela recebe o batismo com o Espírito Santo. E é claro que
As línguas, elas são um sinal do batismo, e quando a pessoa ora em língua, ela é edificada. Entende? Inclusive, quando você é batizado pelo Espírito Santo, uma das maneiras de te ajudar a viver a vida no Espírito é você orar muito em línguas, passar muito tempo orando em línguas. Tá? Nas suas orações, passe tempo orando em línguas. Então a pessoa, ela é cheia do Espírito. Ela recebe uma plenitude de poder para ser testemunha de Cristo na terra, conforme diz Atos capítulo 1, versículo 8. Como que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Através da fé. A Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome falarão novas línguas. Está lá. Então é pela fé. O Espírito, ele foi dado. Nós precisamos receber a plenitude. Como que eu busco? Através da fé. Orando, adorando, dando lugar para Deus. Entende? Deixando Ele transbordar em você. Tá? Então procure viver uma vida cheia do Espírito. Tudo que você aprender de Deus, procure praticar. Passe mais tempo orando, meditando na palavra e obedecendo a palavra. As pessoas vão perceber essa transformação na sua vida. Entende? Porque tudo é de dentro para fora. Certo? Então, para estar no centro da vontade de Deus, é necessário ter uma vida no Espírito. Uma vida cheia do Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Dirigida pelo Espírito, andar no Espírito. É só assim que você pode vencer o pecado. Não tem como a gente agradar a Deus e a carne ao mesmo tempo. Ou a pessoa está na carne, ou a pessoa está no Espírito. Você entende? Se você está na carne, você não está sendo guiado pelo Espírito. Se você anda no Espírito, a carne e os desejos da carne, entende? Estão dominados, né? Eles não podem te vencer, entende? Então, passe a fazer isso todos os dias. Mais comunhão com Deus, mais intimidade, mais busca vai te ajudar a ter uma vida mais intensa com Deus e ter uma vida no Espírito, tá bom? Se você foi edificado, aprendeu, quero que você comenta aqui no vídeo, deixe um comentário aí embaixo, anote tudo que você aprendeu e agora você pode mandar lá no grupo direto que você aprendeu, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.